Recorrência. Pessoal, recorrência, o que a gente tem que ter em mente, tá? Recorrência são questões que a gente vai procurar paráfrase, tá? São questões que a gente tem a informação explícita no texto. A gente não vai precisar deduzir nem nada. As informações vão estar lá no texto. A gente só vai procurar por uma paráfrase ou alguma coisa, alguma informação que esteja muito clara, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Sesgran-Hill. A gente até trouxe para vocês aqui, ó, os trechos que a gente vai ter aqui, que são importantes, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é com o enunciado, tá? Pessoal aí do Banco do Brasil se preparando para a prova, Sesgran-Hill, tá? E também a gente vai ver aí um pouquinho. Vamos lá. De acordo com o texto, então, ó, de acordo com o texto, tá vendo? Eu não tenho nenhuma colocação aí de dedução, de inferência, é o que está no texto. Vamos olhar para o texto. No mundo digital, mentiras têm pernas longas. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Então, pesquisadores mostram que rumores falsos viajam mais rápido e mais longe. Então, pernas longas, né? Com mais compartilhamentos e alcançando um maior número de pessoas nas redes sociais do que informações verdadeiras. Olha só, então, mentira tem perna longa porque aborda tema desconhecidos pelo público? Não, o texto não está falando sobre temas desconhecidos, né? Isso daqui não está no texto. Agora, as mentiras têm pernas longas porque conseguem atingir grande número de pessoas? Vamos voltar aqui, ó. Rumores falsos viajam mais rápido e mais longe, com mais compartilhamento, alcançando um maior número de pessoas. Percebam aqui, ó, que a gente só teve uma paráfrase no texto. Então, conseguem atingir grandes números de pessoas, vai ser o nosso gabarito. Por que o resto está errado? Vamos dar uma olhada. Demoram muito tempo para serem desmentidas. A gente não trabalha com essa ideia de desmentidas no texto, tá? Fazem propaganda de produtos desnecessários. A gente também não tem a questão dos produtos desnecessários, nada a ver. Tendem a ser esquecidas em curto prazo de tempo. Ao contrário, né? Olha aqui no texto, deixa eu voltar aqui. Pesquisadores mostram que rumores falsos viajam mais rápido e mais longe. Então, também a gente não está trabalhando aqui com essa questão de esquecidas em curto prazo de tempo, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Sesgran-Hill 2018, né? Sesgran-Hill, líquido e gás, vamos lá. De acordo com o texto, obsolência perceptiva é aquela que é caracterizada pelo... Então, eu preciso procurar no texto a questão dessa obsolência perceptiva, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Já deixei prontinho aqui para vocês. É importante diferenciá-la da obsolência perceptiva. O que é essa obsolência perceptiva? Que ocorre quando atualizações cosméticas, como um novo design, fazem o produto parecer sem condições de uso. Olha só, gente. Então, o que é essa obsolência perceptiva? Como ela é caracterizada, tá bom? Então, vamos lá. E ainda, ó, só lembrando vocês, de acordo com o texto, eu estou frente a uma questão de recorrência, tá bom? Essa obsolência aumenta, ela é caracterizada pelo aumento da vida útil dos produtos eletrônicos? A gente não falou no texto sobre vida útil dos produtos eletrônicos, tá? A gente tem, ela é caracterizada pela ampliação da capacidade técnica?
Capacidade técnica não. Lembrem aqui, ó, o texto ele está falando sobre atualizações cosméticas. O que são essas atualizações cosméticas, pessoal? Pensem numa questão superficial, tá bom? Letra C, necessidade de compra de produto recém-lançado. Também a gente não trabalha com essa ideia aqui no texto, nesse trecho sobre compra de produto. Renovação do modelo estético dos produtos. Estético me lembra cosmético, certo? E, então, o nosso gabarito é aqui a letra D, tá bom? E aqui, queda de desempenho do produto antigo. Na verdade, a gente está trabalhando com a estética, com o cosmético e não com o desempenho. Tá bom, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui essa questão da CES Grand Rio. O que a gente precisa entender é que recorrência, então, vejam que está muito ligado ao que tem no texto, né? A gente tem que achar, a gente pega aquele determinado trecho e vai fazer uma paráfrase. Então, é muito próximo, né, da questão aqui do trecho que a gente tem. Então, olha só, esse trecho ele é bem interessante, porque a gente fala aqui, ó, é importante diferenciar da observação, mas olha aqui, ó, atualizações cosméticas como um novo design. O design, ele trabalha essa questão da aparência. Então, todas as outras questões aqui, elas trabalham com o quê? Com capacidade técnica, compra de produto. A gente precisava procurar, então, uma questão que trabalhasse aqui com questão estética, né? O próprio texto dá essa dica pra gente, né? O próprio texto traz, depois que ele fala da atualização cosmética, ele já traz aquela dica. Qual que é a dica? Um novo design. Então, design, aparência, tá bom? Beleza. Então, vamos para a próxima que a gente tem aqui, né? E agora a gente entra na VUNESP. Então, pessoal, é bem aqui rapidinho, tá bom? Para vocês entenderem, então, a gente focar exatamente nas questões de recorrência, porque as questões de recorrência é aquele, você tem que bater o olho no texto, você tem que identificar aquela parte que o texto está falando, tá bom? Combinado? VUNESP, então vamos lá. Olha só, aqui. A gente tem uma questão de 2020 da VUNESP que fala sobre a inveja, tá bom? E vamos lá para as alternativas. Letra A, a inveja nasce da convivência com outras pessoas que alimentam esse sentimento negativo. Então aqui, estou falando que a inveja nasce da convivência? Vamos ao texto, né? Já deixei aqui marcadinho para vocês. Então a inveja é um sentimento negativo que o ser humano começa a desenvolver desde os primeiros tempos da infância. Ou seja, não é a convivência, né? Olha, segundo os especialistas, ao final aqui, segundo os especialistas, isso é natural. Então, eu não posso dizer que a inveja nasce da convivência, tá bom? Ó, o pessoal já dando gabarito aí, muito bom. Letra B, sempre será possível dominar a inveja alimentando sentimentos nobres que afastem a negatividade. A gente tem essa ideia de que a gente consegue dominar a inveja alimentando sentimentos nobres? Olha só. O que a gente tem nesse trecho? Que, como regra geral, a inveja acompanha a pessoa por toda a vida. Ninguém gosta de admitir, mas todos nós, em algum momento, sentimos inveja de alguém, por uma razão ou por outra. Ou seja, eu não tenho no texto a ideia de que eu consigo dominar essa inveja e nem a questão dos sentimentos nobres. Tá bom? Vamos lá, alternativa C.
Apesar de ser considerada um dos pecados capitais, a inveja é bem tolerada quando a pessoa nutre boas intenções. Olha aqui, no texto até fala que a inveja acompanha a pessoa por toda a vida. Agora, essa questão de ser bem tolerada ou só quando a gente tem boas intenções, isso daqui é uma extrapolação do texto. Então, a gente não pode considerar essa questão, essa alternativa. Letra D. É próprio do ser humano nutrir o desejo de ter para si ou de usufruir aquilo que pertence a outro. Pessoal, olha aqui, ó, presta atenção. É próprio do ser humano nutrir. Olha aqui no final do trecho marcado. É natural. Então, esse sentimento, né, esse sentimento de inveja que a gente tem por alguém, por uma razão ou outra, segundo os especialistas, é natural. Então, vejam que a gente faz aqui uma paráfrase. Então, essa parte aqui, a gente encontra no texto escrito de uma outra forma, a paráfrase, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso gabarito letra D. E o último, mesmo quem não admite nutrir o sentimento destrutivo associado à inveja, está sujeito a desenvolvê-lo na vida adulta? Não. Né? A gente viu que a inveja é algo natural e que começa, aqui pelo texto, começa nos tempos de infância. Então, aí, a alternativa errada, tá bom? Então, pessoal, número 3 da VUNESP, gabarito letra D. Maravilha. Mais uma da VUNESP aqui. Tá? A gente tem, então, um texto falando sobre uma entrevista, tá? E antes de a gente começar a resolver, eu quero chamar a atenção para vocês que alguns enunciados da VUNESP são muito diretos, tá? Como assim diretos? Olha aqui, ele simplesmente pergunta, segundo o texto, pode-se afirmar que. Então, por que eu estou chamando essa questão de uma questão de recorrência, né? Porque simplesmente a questão aqui do enunciado, ele é bem direto. Você tem que achar exatamente o ponto ali do texto, tá bom? E eu quero chamar a atenção aqui, antes da gente resolver as questões, para esse texto, porque a gente vai precisar entender esse trecho aqui que está em amarelo, a gente vai usar ele e ele vai ser importante para a nossa resolução. Então, olha só. Vamos comigo. Mas era mais do que isso. Eu demorei a lê-lo. Ler quem? O menino. O menino aqui em cima, ó. Eu era analfabeta dele. O seu não, da altura de um edifício, a postura do seu corpo, entre acuada e pronta para saltar no meu pescoço, o seu medo de mim, que às vezes beirava a raiva, era a fome. Então, vamos lá. Vamos às alternativas. Alternativa A. A língua falada em Fortaleza já é considerada uma outra língua em relação ao restante do Brasil? Gente, tá falando no texto alguma coisa sobre língua falada em Fortaleza? Não. Letra B. O menino dava respostas lacônicas e negativas porque sabia que a jornalista queria escrever sobre ele. O que a gente viu naquele trecho? Que era uma questão de fome, né? Então, também não. Letra C. A fome que o menino sentia era o que explicava o seu comportamento arredio diante da autora do texto. Então, olha só. A fome. Não é? A fome. Letra D. O desenvolvimento de crianças com o tráfico de drogas levou a autora do texto a um perigoso bairro de Fortaleza. Gente, isso daqui é totalmente extrapolação de texto. Letra E. A recusa da autora do texto em conversar com o menino
foi o que levou a crer que a jornalista não falava bem o português. Não é que o menino não falava bem o português. O que acontecia? As respostas deles, que eram muito curtas, muito diretas, estavam relacionadas a outro aspecto além de língua. Tá bom? Então, o nosso gabarito aí, a letra C. Letra 4. Ok? Então, vamos lá. Né? VUNESP, número 5, nossa quinta questão. Olha aqui a recorrência, pessoal. De acordo com o texto. De acordo com o texto, então, a gente retoma diretamente o texto. Combinado? Imigração. Vamos falar, então, aqui sobre a imigração. Pode causar problemas sociais em consequência do aumento de gastos com serviços públicos para a nova população. Ela causa problemas sociais? Olha aqui, a gente tem no começo do quarto parágrafo, né, que a imigração se torna ainda mais tentadora quando se considera que é a resposta perfeita para esses países desenvolvidos, que enfrentam, na verdade, ela se torna aqui uma solução. Então, aqui, a questão dos problemas sociais não entra aqui. É relevante para responder às necessidades decorrentes do aumento da população idosa em países desenvolvidos? Pessoal, olha isso aqui. Essa alternativa aqui, ela não é exatamente o que eu acabei de ler aqui para vocês, o comecinho do quarto parágrafo, né? Ela se torna ainda mais tentadora quando se considera que é uma resposta perfeita para países desenvolvidos. Olha só, é relevante, é tentadora, tá bom? Letra C. Colabora com o crescimento do país, já que o custo de mão de obra é mais baixo e inferior ao que os imigrantes receberiam em seus países de origem. Esse daqui é uma extrapolação do texto, né? E a gente tem que tomar cuidado quando a gente está respondendo esse tipo de questão, para a gente não cair no tipo de pegadinha do texto, alguma coisa que a gente já ouviu falar sobre o tema, deixar o nosso conhecimento sobre o tema a influenciar e acabar respondendo uma questão errada, tá bom? Letra D. O que está errado na letra D? Contribui para a construção de uma sociedade homogênea. Se eu estou falando sobre imigração, são diversos povos, então tem que ser heterogênea. E a letra E, impede o bom funcionamento do mercado, apesar de aumentar o PIB mundial e gerar ganhos em termos de produtividade. Aqui também a gente está trabalhando totalmente com uma extrapolação de texto, tá bom? A gente não é o nosso caso, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, número 5, gabarito letra B, tá bom? E com isso a gente acaba, então, as nossas questões de Sesgran Rio e VUNESP, tá bom? Vou deixar vocês agora com a professora aqui, a Adriana, para responder FGV e SEBRASP, tá bom? Pessoal, até daqui a pouco que a gente ainda tem mais questões de inferência, tá bom?